Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Pergunte a Endócrino. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e há mais de 2 anos estamos aqui respondendo as perguntas mais frequentes de vocês no dia a dia. E como essa semana foram dezenas de perguntas, né? Nós perguntamos sobre as insulinas e eu vi que muita gente usa insulina e tem muita dúvida sobre as insulinas, o porquê tá usando insulina, por que tá usando tantas vezes ao dia insulinas. Aí eu pensei, bora fazer uma live sobre isto, porque para a gente tratar bem, entender bem o que a gente está fazendo, a gente precisa conhecer sobre os nossos medicamentos, a gente precisa entender o porquê, né, gente? A gente precisa ter clareza sobre o tratamento. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui: você entende bem o tratamento que você está fazendo? Você tem clareza sobre os medicamentos que você utiliza? Entende bem o perfil de ação da insulina que você usa? Entende bem o medicamento que você utiliza? Entende bem a terapia nutricional que você está fazendo? Foi você que escolheu essa terapia junto com a sua equipe ou escolheram para você? Ponha isso para mim, gente. Lembrem que o diabetes é uma doença crônica. Algumas pessoas com diabetes tipo 2, no começo do diagnóstico, principalmente se tiver relacionado com o peso, podem vir, sim, a entrar num quadro que a gente chama de remissão. Ou seja, vai conseguir manter as glicemias na meta, mesmo sem usar medicamentos. Outros não conseguirão, tá tudo bem, e vão precisar fazer uso de medicamentos. Entre eles, é possível que seja insulina. E muitas pessoas com diabetes tipo 2 têm pânico de ouvir a palavra insulina. É assim com você? Quando você descobriu diabetes, seu maior medo era usar insulina? As histórias que você tinha ouvido sobre a insulina eram terríveis? Vai pondo aí pra mim, meu povo, participa. Já que vocês estão aqui, bora participar, né? Eu também estamos, né? O país tá quente, mas ninguém vai resolver o nosso problema a não ser nós mesmos, né, gente? Então, bora lá. Você teve medo da insulina? Quando você começou a usar a insulina, ou seu parente, ou seu filho, você estava cheio de medo? Cheio de caraminholas na cabeça? Muita gente. E a insulina já é uma centenária. Muitos e muitos estudos mostrando que é segura, que abaixa mesmo a glicose, que nos ajuda a alcançar as 2 principais metas no tratamento do diabetes:
Quais são as duas principais metas? Quais são as duas metas no tratamento do diabetes? Evitar as complicações da doença pela glicose elevada, né, pela hiperglicemia, e preservar a qualidade de vida da pessoa com diabetes. Esses são os dois objetivos do tratamento do diabetes. E para você alcançar esses dois objetivos, você precisa aprender sobre diabetes. Você precisa da educação em diabetes, que será o tema do Dia Mundial do Diabetes deste ano. A educação em diabetes, que para nós aqui é todos os dias. E para você, para sua família também deveria ser. Então, quando a gente entende do diabetes, a gente começa a entender que se o diagnóstico do diabetes, né, vou falar dos tipos mais comuns, é tipo 1, ou seja, uma doença autoimune, onde em algum momento após o diagnóstico, semanas a meses, essas pessoas não terão mais insulina, que é um hormônio essencial à vida. Sem ela vai morrer. Todos nós sem insulina não temos como viver. Isso é claro para vocês, gente? Que sem o hormônio insulina não é possível viver? Anotem aí, cadê os caderninhos? Eu sempre gosto de falar isso com vocês. Cadê os caderninhos, canetinha? Sem o hormônio insulina, é impossível qualquer um de nós mantermos vivos. Insulina é vida pra gente. É um hormônio preciosíssimo. Sem ele, você vai morrer. Tenha você diabetes ou não. Então, se ele é essencial à vida, vamos refletir. E o que nós queremos é viver e viver bem. A gente precisa de várias coisas, entre elas da insulina. Então, quando uma pessoa tem diabetes tipo 1 e ela não tem mais a produção de insulina, é tipo assim, ou usa ou bye bye. Morre. Aí a gente entende um pouco como que as pessoas com diabetes tipo 1 logo após o diagnóstico, já se apegam à insulina. Por que elas se apegam à insulina? Porque elas estavam, na maioria das vezes, mal sem a insulina. Urinando muito, bebendo muita água, perdendo peso. Às vezes aquela pessoa fadigada, cansada, pele e osso, como as pessoas falam. A pessoa estava mal. Quando deu o diagnóstico, a insulina chegou, a pessoa parece que ressuscita. Ou seja, eu quero a insulina, pelo amor de Deus, me dê essa insulina aí. Porque sem ela, bye bye. E aí as pessoas se sentem gratas por terem a insulina na sua vida. E as pessoas que não têm mais a insulina própria precisarão usar várias aplicações de insulina por dia
para imitar a produção de insulina de uma pessoa que não tem diabetes. Insulinas lentas, que a gente chama de insulinas basais, e insulinas de ação rápida, que são as insulinas para os bolos de alimentação e para os bolos de correção. Põe aí para mim, gente, quem tiver com os dedinhos disponível aí, porque tem gente que vai querer anotar. Põe aí. Insulinas basais e bolos de alimentação, bolos de correção. Anotem, anota, gente, porque vocês precisam ficar sabidos sobre diabetes, sobre insulinas. Basal, bolos de alimentação, bolos de correção. Sem esses 3 usos, né? Sem essas 3 prescrições, dificilmente uma pessoa com diabetes que não tem mais insulina conseguirá alcançar e manter as glicemias na meta para alcançar os 2 objetivos do tratamento. Quais são os 2 objetivos que a gente falou aqui? Prevenir complicações e preservar a qualidade de vida. Já no diabetes tipo 2, onde existe, pelo menos nos primeiros anos do diabetes, existe insulina sendo produzida, muitas pessoas não precisarão de insulina nos primeiros anos. Talvez nunca. Talvez daqui 5 anos. Talvez daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas, hoje, nós temos várias classes de medicamentos, comprimidos e injetáveis, com objetivos diferentes no mecanismo do diabetes e que também agem no controle do peso. São medicamentos com custo mais elevado, embora a gente teve aí há poucos dias, 2 dias talvez, um dia, uma boa notícia que um desses medicamentos entrarão para a farmácia popular a um custo bem acessível. E isso foi um grande ganho, porque é um dos medicamentos que tem o efeito, além da glicose, a dapaglifosina, nome comercial Forxiga. E hoje ele custa em torno de 150, 180 reais. Parece que ele vem para a farmácia popular em torno de 14 reais. Mas, porém, contudo, quando a reserva de insulina do pâncreas acaba, só existe um jeito: repor o hormônio insulina. Só que a reposição em quem tem diabetes tipo 2 já é um pouco diferente. Por quê? Porque em quem tem diabetes tipo 2, a reserva não acaba de uma vez, igual quem tem diabetes tipo 1. Ela vai acabando aos poucos. E a introdução de insulina, se a pessoa está sendo acompanhada direitinho, a introdução da insulina também será aos poucos. Não vão ser muitas vezes 3, 4, 5, 6 aplicações de uma vez. E também serão as insulinas para
para o basal, que eu vou explicar a partir de agora, e as insulinas para os bolos de alimentação e correção, ok? Então, quando a gente está falando de insulina basal, prestem atenção no nome. O que é insulina basal? Basal é o básico. É a insulina numa quantidade independente do que você come para manter as glicemias estáveis, principalmente nos períodos em jejum e antes das refeições. O que isto quer dizer? Que quando a gente vai repor as insulinas basais, nós faremos isso através das insulinas lentas, de ação longa ou ultralonga. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas insulinas. Ah, Janice, mas eu uso NPH. Eu preciso saber sobre a insulina degludec, que é a Tresiba? Eu recomendo que sim. Porque se você não entende bem as insulinas, o papel das insulinas, a ação das insulinas, será que você não tá, como muita gente aqui na página, que fica falando que a NPH é ruim, que tal insulina é melhor, que tal insulina é pior, e a pessoa tá perdidinha, não sabe nem a que tá usando, e tá ciscando no terreiro da insulina do outro, achando que seu tratamento é inferior, não sabe como usar de forma adequada a insulina. E aí, o problema não é só o tipo de insulina, é o todo, é a falta de conhecimento. Gente, o que está prejudicando hoje as pessoas com diabetes é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento está deixando as pessoas com diabetes e as famílias perdidas, desorientadas, sem saber para que lado vai, bater na cabeça. E aí, a culpa é da equipe de saúde, é do vizinho, é do governo. Não. Com conhecimento, você se transforma. Com a educação em diabetes, você toma as rédeas do seu tratamento. Porque ele é seu, não é de mais ninguém. Quando você entende bem as insulinas, hoje nós vamos falar sobre as insulinas basais ou lentas. No próximo Pergunte Endócrino, semana que vem, falaremos sobre as insulinas para bolos de alimentação e bolos de correção, que são as rápidas. Pegue aí seu caderninho. Por quê? Se você usa NPH, em algum momento você pode mudar para outra, ou você pode até pedir ao seu médico que mude para outra, se você entender que você pode pagar, ou que você pode pegar no governo para o seu tipo de diabetes, ou que é uma insulina que pode ser mais adequada para você nesse momento da sua vida. Se você usa uma insulina de ação longa ou ultralonga, entender as insulinas pode ajudar você a conversar melhor com seu médico. Muitas vezes, a trocar uma insulina por outra e reduzir o seu gasto mensal,
que é pesado, porque o diabetes sai caro. Não sai caro só do tempo que você dedica, da alimentação, das consultas, da sobrecarga. Sai cara de dinheiro também. Não é um tratamento barato para muitas pessoas. Então, vamos entender. Insulinas basais, a quantidade de insulina necessária para manter as necessidades basais, básicas do ser humano. A quantidade de insulina média que um corpo produz, quando ele produz, é em torno de meia a 1 unidade por quilo de peso por dia. Ou seja, uma pessoa que pesa 70 quilos, o pâncreas dela vai liberar 35 a 70 unidades de insulina, mais ou menos, por dia. Dito isto, eu já quero que vocês comecem a pensar. Por que na hora que uma pessoa está utilizando 20, 30, 40 unidades, a pessoa vira, nossa, isso tudo? Que horror! A pessoa pesa 100 quilos. Não tem mais insulina. Como que 30, 40 pode ser muito? Se dentro do tratamento o que a gente está fazendo é imitar o funcionamento de um pâncreas que não tem diabetes, gente. Sabe por quê que vocês escutam esses comentários? Ou falam bobagem? Porque não sabe. Vocês ainda escutam as pessoas palpitando e ficam caladas ou sofrendo? Porque você também não sabe nada de diabetes, muitas vezes. Então, é em torno de meia a 1 unidade por quilo de peso por dia. Nesta quantidade, mais ou menos 30 a 50% da dose, vamos pôr aí metade para ficar mais claro, vai ser liberada pelo pâncreas, mesmo se a pessoa não comer. E o resto só será liberado quando a pessoa come e a glicose sobe. Quando eu trago isso para o tratamento do diabetes, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa. E a maioria das pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil não estão sendo tratadas da forma correta. Estão com esquemas de insulina inadequados, usando muitas vezes só a insulina basal. Se come, precisa de rápida. Se você usa muita insulina basal, vou falar os nomes de todas depois, como que elas agem. Pega a caneta, pega o caderninho. Se você usa muita insulina basal e pouca insulina rápida, gente, você não pode nem passar mal, não pode atrasar a comida, não pode bater um carro na rua e ficar preso no trânsito, porque você pode e irá aumentar a quantidade de hipoglicemia no seu dia. Quando a quantidade de insulina basal está adequada, ou seja, menos lenta e mais rápida, você escolhe os seus horários. Você comanda a sua agenda e não a insulina, não o diabetes, não o jejum prolongado. Então, pensem,
Nós estamos fazendo o quê? Imitando o pâncreas, imitando, né? Imitando não é ser igual, é imitar o funcionamento de um pâncreas que não tem diabetes. Então, nós temos várias insulinas para a gente poder fazer isso. E podemos fazer isto também com uma bomba de insulina. Então, a primeira insulina, a mais estudada, com mais experiência, mais utilizada no mundo, é a insulina NPH, né, que a gente chama de insulina humana ou insulina NPH. A insulina NPH tem uma distribuição pelo SUS para qualquer tipo de diabetes. É uma insulina liberada para qualquer tipo de diabetes, inclusive para as mulheres grávidas e para qualquer idade. A insulina NPH, ela é uma insulina leitosa, esbranquiçada. Quem usa NPH aí sabe disso. As outras insulinas lentas não são leitosas, não são esbranquiçadas, são transparentes. Cada insulina tem um perfil de ação. A insulina NPH, né, que a gente chama de insulina humana, ela não dura 24 horas. Então, quando uma pessoa não tem mais insulina nenhuma, né, um paciente com diabetes tipo 1, ou uma pessoa com diabetes tipo 2 que não tem mais reserva, ou que está com a glicose muito alta, ou uma mulher com diabetes gestacional que tem a meta mais rigorosa, e a gente quer que essa insulina dure 24 horas, que ela haja 24 horas, a gente pode aplicar a insulina NPH 2, 3 ou até 4 vezes ao dia. Sim. Por quê? Porque se você aplica mais de uma vez por dia e ela dura 10 a 18 horas, varia de uma pessoa para outra, você vai fazer a insulina rodar 24 horas. Mas se é uma pessoa com diabetes tipo 2, que está começando a usar a insulina e a gente está dando um pouquinho para completar aquilo que ela ainda tem, às vezes uma vez por dia é suficiente naquele momento. Ficou claro isso para vocês? Que a insulina NPH pode ser utilizada 1, 2, 3 ou 4 vezes ao dia. Depende do objetivo do tratamento. E é uma insulina que dura 10 a 18 horas. E a insulina NPH é uma insulina que tem um pico de ação. O que é isso? A gente aplica a insulina, 4 a 10 horas depois da aplicação, a ação dela vai lá em cima e depois cai, né? Faz um morrinho. Faz um morrinho. E muita gente acha que esse pico, esse morrinho é ruim. Ô, gente, o que a falta de conhecimento não faz, né? O que a falta de conhecimento dos seres humanos sobre insulina não faz? Gente, na hora dessa maior ação, para muitas pessoas, esse pico é maravilhoso. Maravilhoso! Ajuda no alcance das metas,
melhora a glicemia de jejum, vence a resistência que o corpo tem à insulina entre 4 e 8 da manhã, entre várias outras coisas. Para outros, o horário do pico já pode não ser bom. Pode aumentar o percentual de hipoglicemia. Então, quando a gente divide mais a NPH, quanto mais a gente divide, mais baixinho é o morrinho. Menor chance de hipoglicemia na hora do pico. Principalmente quando a pessoa tem hipoglicemia relacionada ao pico da NPH e não tem como custear o tratamento das insulinas que não tem pico. Dividir em 2, 3, 4 vezes ao dia é maravilhosíssimo. Maravilhosíssimo. Então, não existe isso de insulina NPH ser ruim. Ela pode ser maravilhosa para você e não ser a insulina mais adequada para outra pessoa. Só isso. Nada mais do que isso. Então, não é correto quando você vê as apologias às insulinas caras, análogas de longa duração, como se a NPH fosse ruim. Todas são ótimas e cada uma tem o seu objetivo e é aplicada vezes diferentes no dia. Então, tudo depende de tudo, inclusive da capacidade de custear. O que não quer dizer que você está com um tratamento inadequado. Outra coisa importante. Todas as insulinas basais ou lentas, elas não começam a agir na hora que aplica. E é um erro muito grande quando a pessoa acorda com uma glicose mais baixa, não usar a insulina lenta. Ah, mas estava baixa, para que eu vou usar? A NPH, por exemplo, começa a agir 2 a 4 horas após a aplicação. Começa. Então, se você acordou com a glicose mais baixa, 2, 4 horas depois, você já se virou, né? Você já corrigiu. Você já resolveu o seu problema. Pode aplicar ela normal, no seu horário normal, tá? Vamos passar agora para a segunda insulina mais antiga, distribuída na maioria dos estados do Brasil para as pessoas com diabetes tipo 1 e em alguns estados também para o diabetes tipo 2 e que por bula não pode ser usada por mulheres grávidas, que é a insulina glargina. O que é insulina glargina? Nós temos hoje no mercado 3 insulinas glargina. A insulina Lantus, que foi a primeira a chegar, a insulina Basaglar e a insulina Glargilin. 3 tipos disponíveis no mercado. Na concentração de 100 unidades por ml. Deixa eu colocar aqui para vocês os nomes, né? É bom vocês anotarem. Se fosse vocês, eu anotava, tá? Sabe por que eu anotaria? Porque os preços são muito diferentes e são insulinas Glargina com 100 unidades por ml de ótimos laboratórios. Tá aí, ó, Lantus, Glargilin e Basaglar. Hoje,
existe uma diferença de preço gigante entre essas insulinas. Então, converse sempre com seu médico e se você está comprando, faça uma pesquisa para não onerar tanto seu tratamento, ok? Nós temos... continuando, né? Insulina glargina. Na maioria das pessoas, dura 24 horas, mas em algumas situações não dura 24 horas e precisa ser aplicada 2 vezes ao dia, ok? É uma insulina sem pico, então não tem o morrinho. E, gente, entendam, para muitas pessoas, não ter o morrinho é bom. Para outras, não é. Por exemplo, quem tem fenômeno do alvorecer, que é aquele aumento da glicose de madrugada e no jejum, a insulina glargina ou qualquer outro análogo de longa duração, na maioria das vezes não resolve o problema. Mas a NPH, na maioria das vezes, resolve. E a bomba de insulina também. Então, entendam de uma vez, para de falar que essa ou aquela insulina é melhor. A frase correta pode ser: tal insulina foi melhor para mim. Foi melhor para o meu filho. Não quer dizer que é melhor para o outro. Entendam de uma vez isso, que a falta de conhecimento está matando vocês. A falta de entendimento de educação em diabetes está deixando vocês doidinhos. Melhor é a forma de usar correto. Nem sempre a sua hipoglicemia é só por causa da insulina. Às vezes é pela forma como ela foi prescrita. É pelo esquema de insulina. Não só o tipo, mas a quantidade usada. Lembrando, né, que esqueci de falar, que a NPH, falei que a NPH é leitosa, e por ser leitosa, o que é necessário fazer? Vou dar só uma volta aqui, porque eu esqueci. Homogeneizar, misturar ela assim, ou assim, pelo menos 20 vezes antes de cada aplicação. As outras que não são leitosas não precisam disso, ok? Lembrete que eu tinha esquecido. A glargina não tem pico e dura na maioria das pessoas 24 horas e não precisa ser misturada. Esta glargina que eu falei primeiro, com aqueles nomes que eu coloquei aqui em cima, é a glargina que tem 100 unidades por ml. Tem ela em frasco, tem ela em refil e tem ela em canetas descartáveis. A NPH tem em frasco, tem em refil e só tem caneta descartável no SUS, que é a caneta da saúde. Mas nós temos também a insulina glargina com uma concentração maior, 300 unidades por ml. Essa só tem em caneta descartável, porque na hora que a canetinha funciona, ela esquece, é como se ela esquecesse a concentração e a canetinha vem o quê? De unidade em unidade. O nome comercial dessa insulina é a insulina, deixa eu escrever aqui, Toujeo. Escrevi aí para vocês.
Ah, Janice, qual que é a vantagem da Tourgel? Que é paga, não tem no governo. E é de custo mais elevado. É ela ter uma duração de ação maior. E com isto, quem usa essa insulina pode variar um pouquinho o horário de aplicação. Porque a glargina 100 unidades por ml pode ser aplicada qualquer horário do dia, mas sempre no mesmo horário. Porque ela dura 24 horas, se você aplicar cada dia num horário. De segunda a sexta eu aplico 6 da manhã. Sábado, domingo eu aplico meio-dia. Não vai funcionar direito. Você fica um pedaço do dia sem insulina. Ficou claro isso aí, gente? A importância disso? De entender as insulinas? É importante você entender os detalhes da insulina que você usa. Entender os detalhes da insulina que você usa. A glargina, que é maior concentração, a pessoa com diabetes pode variar em até 3 horas a aplicação. Isso é bom, né? Porque às vezes você quer acordar um pouco mais tarde, não quer aquele horário tão rígido, então é bom. Mas esta é a principal diferença dela para outra glargina de 100 unidades por ml. Nós temos a insulina Detemir. A insulina Detemir só tem uma no mercado, que o nome... Vai anotando aí, gente. Depois não fala que não sabe as coisas. O nome comercial é Levemir. É uma insulina maravilhosa. Paga também. Liberada na gestação. Liberada para as crianças pituchinhas. Sem pico de ação ou descrito como um pico muito, muito pequenininho. Uma insulina maravilhosa e que não dura 24 horas. Então, quando a gente quer cobrir o dia todo, precisamos usar 2 vezes ao dia também, tá? Mas é uma insulina maravilhosa que inicia sua ação 1 a 3 horas depois de aplicada. E é uma insulina muito boa para as crianças pequenas. Porque às vezes a gente quer usar uma insulina análoga de duração maior, com um pico discreto, que não precise misturar 20 vezes. Então, para criança pituchinha, para os atletas, é muito bom poder manusear doses diferentes de manhã e de noite, com insulina análoga de longa duração, mas que não dure 24 horas ou mais. Então, insulina muito, muito, muito boa de usar, tá? E segura para as criancinhas e para gestantes, coisa que a glargina, nem 100 unidades por ml, nem 300, é liberada por bula para gestantes, ok? A última das insulinas liberadas no mercado, que talvez a que tenha ficado mais famosinha aí recentemente. Todas, como eu disse, são maravilhosas, mas essa chegou no mercado com uma duração de ação de mais de 40 horas, né, em torno de 42 horas ou um pouco mais, sem
pico de ação, com menos hipoglicemias graves, né? Que é aquelas com perda de consciência, o quadro grave de hipocrise convulsiva, do que as outras insulinas com as quais ela foi comparada. Também é uma insulina de alto custo, que começa a agir 2 a 4 horas depois de aplicada. Janice, mas se ela dura 42 horas, então não precisa aplicar todo dia? Não precisa. Precisa aplicar todos os dias. Mas existe um grande benefício de não precisar de um rigor no horário da aplicação. Aquela coisa, todo dia eu tenho que aplicar no mesmo horário. Mas, gente, o que eu quero que vocês entendam? Qual é a melhor insulina basal para você utilizar? É aquela que funcione para você, que esteja prescrita da forma correta para quem tem tipo 2, para quem tem tipo 1, que é o maior problema no Brasil. Não é o tipo de insulina, é como ela está sendo prescrita, receitada para as pessoas com diabetes. A insulina pode ser ótima, mas mal prescrita, ela vira uma porcaria na sua mão. E eu recebo pacientes no consultório todos os dias, eu posso dizer, usando insulinas caras, altas doses, tendo muita hipoglicemia durante o dia, porque a insulina foi prescrita da forma errada, numa proporção inadequada para o tipo de diabetes da pessoa. A Carla perguntou assim, e a basal de ação rápida? Não existe basal de ação rápida, Carla. Volta no começo da live, que eu expliquei o que são insulinas basais. Existem insulinas basais, ação intermediária, lenta ou ultralonga, e insulinas de ação rápida, para bolos de alimentação e correção, que eu falarei no próximo Pergunte Endócrino do próximo sábado. Hoje estamos falando de insulinas basais. Então, o nome comercial, deixa eu colocar aqui, gente, o nome comercial da insulina Degludec, tá? Que é, deixa eu colocar entre parênteses, que o nome é muito difícil, né? Só para vocês decorarem. É insulina Tresiba, tá? O nome comercial da insulina Degludec, que é essa última que eu falei, é Tresiba. E a outra que eu tinha falado, não sei se eu coloquei aqui, mas eu vou colocar de novo. A que eu tinha falado antes, que dura 2 horas, que precisa aplicar 2 vezes ao dia, o nome comercial é Levemir, insulina, Detemir. Pronto, coloquei todas para vocês. Anotem. Pergunte, converse com seu médico. Talvez você queira parar de pagar 400, 500 reais por mês numa insulina e usar uma que você pagaria 100 ou nada. Não se iluda. Não se iluda que pagar caro é estar melhor.
E eu posso dizer isso para vocês. Eu trabalho no SUS há 20 anos na Santa Casa de Belo Horizonte. Eu atendo pacientes no meu consultório particular que usam insulinas caras e que muitas vezes chegam com hemoglobina glicada de 10, 12. Não é a insulina o mais importante. É o esquema de insulinoterapia. É o acompanhamento com a sua equipe. É o aprendizado. Já vi aqui vários dos meus alunos Conte Kerbs, o nosso curso completo de diabetes com contagem de carboidratos. E o curso começa do básico. O que é diabetes? Tipos de diabetes, metas, aplicação de insulina, monitorização de glicose, aulas com todos os tipos de insulina, para depois ir para a contagem de carboidratos, para depois ir para a contagem de carboidratos, para as aulas de bomba. Não adianta pagar caro numa receita se você não sabe nada do seu diabetes. Vai dar com os burros na água. Vai dar com os burros na água. Pode usar a insulina mais cara. Se estiver usando muito basal no DM1 ou até no DM2 e pouco bolos, vai ter muita hipoglicemia e não alcançará a glicada da meta. Vai gastar dinheiro à toa. E tá cheio de gente gastando dinheiro à toa. Podia estar fazendo um tratamento com NPH, caneta da saúde, comprando mais fitinha de glicose para medir, pagando um nutricionista especializado, mas não. Quer usar a insulina mais moderna, mas tá usando tudo errado. Aplica errado, monitora errado, interpreta errado, não corrige a hiperglicemia, não mede. Mas tá pagando uma fortuna de cada caneta. O que adianta? O que adianta? Vai continuar fora da meta. E fora da meta, não se alcança os 2 objetivos do tratamento: preservar a qualidade de vida e evitar complicações. Acorda, gente! A falta de conhecimento está deixando vocês igual barata tonta. Anota no caderninho. Discuta com seu médico. Pergunte. Essa é minha única opção de insulina? Tá caro para você? Fale, tá caro para mim. Você tem que escolher entre comprar insulina e comprar fitinha. Monitorização glicêmica, em todos os estudos, demonstrou está relacionado com o melhor controle do diabetes. Se você mede mais e usa corretas insulinas, você tem mais chance de alcançar as suas metas com segurança do que quem está usando insulina cara da forma errada. Sabiam disso? Pois fique sabendo. Porque não sou eu que estou falando, são os estudos. Não sou eu, é a ciência. Então, se você está custeando um tratamento caro e não está podendo bancar, saiba que você pode estar fazendo ele sem pagar R$1 e comprar mais fitinhas. No próximo sábado, às 17 horas,
Eu estarei aqui, eu vou falar sobre as insulinas rápidas, regular, o Malog, que é a Lispro, glulizina, que é a Apidra, Asparte, que é a Novorapid, e a Asparte de ação mais rápida, que é a Fiasp, que são as insulinas para bolos de alimentação, para bolos de correção e que também podem ser usadas na bomba de insulina. Então, se você usa insulina ou está prestes a usar, anota tudo o que eu falei aqui nessa live hoje. As insulinas, os nomes comerciais, a duração de ação, quantas vezes por dia precisa usar. Aprenda, porque quando você aprende e escolhe direito, você consegue conversar com o seu médico direito. Quanto mais você aprende, mais proveitosa será a sua consulta. E eu vejo isso nos nossos alunos do curso de contagem. Quanto mais eles aprendem, mais eles se libertam. Porque a educação liberta. Olha a educação aí de novo. Tema, slogan da campanha do Dia Mundial do Diabetes 2022. Educação. Quanto mais você aprende, mais você consegue escolher o profissional de saúde que você quer que te acompanhe. Não é sobre o profissional de saúde, é sobre você. Não é sobre o profissional de saúde, é sobre você. A saúde é sua. O corpo é seu. Você que precisa buscar o conhecimento. Não está entendendo? Pergunta. Não está entendendo? Estuda. Sacode a poeira desse corpo. Levanta a cabeça e se cuida. Então, hoje nós falamos sobre as insulinas lentas ou insulinas basais. Assim que acabar a live aqui, eu vou colocar lá no Stories um quadrinho com o nome das insulinas, né, que é o nome da droga, né, a tabelinha com o nome da droga, e vou com o tempo de ação, início de ação, pico de ação, aí vocês podem tirar um print da tela e salvar, tá bom? E vou pôr também lá, vou fazer um storyzinho para vocês com os nomes comerciais disponíveis. Salvem, copiem, estudem, converse com a sua equipe. Um beijo para vocês.